Fala povo, beleza? Aqui é o Jael Oizu, eu faço parte do Portal Genkidama, um site de notícias e matérias do mundo otaku. Também sou professor da escola de mangá Japan Sunset e tem links aqui embaixo caso vocês queiram ter aulas comigo, talvez seja possível, é só entrar em contato, tá bom? E sou autor desse magazinho aqui, Sea Hunters, que tem capítulos online gratuitos, disponíveis aí pra qualquer um ler. Então os links vão estar aqui embaixo, vocês podem dar uma olhada. E agora vamos para o que interessa, Shaman King. Então, gente, eu tô mostrando aqui primeiramente um frame, umas cenas do episódio anterior, porque eu quero corrigir uma coisa que eu falei lá. No mangá, tem essa cena aqui onde o Ren tá com a cara cheia de sangue, e depois, entre uma página e outra, o sangue simplesmente some, não tem explicação. E eu falei que o anime provavelmente ele repetiu o mesmo erro. Porém, não, o anime ele consertou o erro. Olha só, nessa cena seguinte aqui, a gente vê que o Ren tá com um pouco de sangue aqui na roupa, na cara, e conforme ele dispersa a energia dele, que no mangá essa energia ainda não. No anime, ela ainda não tem nomenclatura, né? No mangá, lá pra frente, a gente descobre que se chama energia oracular, ou força oracular. Que é meio que o Ki, o Cosmo, o Chakra de Shaman King, sabe? Ahn, enfim, não tem essa nomenclatura ainda aqui. E essa aí é a versão em português, esse nome. Eu não lembro da versão em japonês, se não me engano é Furioco. Mas enfim. Ele começa a dispersar a energia e o sangue começa a ser dispersado também. Olha só, caramba, eles pensaram numa explicaçãozinha. Embora seja uma explicação fajuta, seja. Porque, tipo, nossa, pra que homo, né? Pra que lavar roupa? Se você tem a sua força oracular, que ela limpa, ó, fica brilhosa, fica branquinha. Então, achei bizarro, mas pelo menos eles colocaram uma explicação interessante isso. Enfim, vamos lá pra o episódio da vez, que é Ana e Taojun, que eles resumiram uns 8 capítulos, se eu não me engano. Então, caramba, gente, é o episódio que mais resumiu capítulos até então, e foi o episódio que eu menos gostei dos resumos e do ritmo. Eu já vou dizer melhor porquê. Mas então a Ana é apresentada e ela fala que é uma Itako. E a JBC, que ó, no mangá, né, clássico da JBC, lançado aqui, eles colocaram uma nota dizendo que é uma Itako. Que Itako é uma espécie de sacerdotisa pagã da região de Aomori que chama os mortos para transmitir suas mensagens. E na versão dublada, essa nomenclatura ficou Medium, que ela é uma médium, a médium Ana. E eu talvez seja uma adaptação tipo válida, tipo se você pensar mais ou menos o que ela faz, né, que ela se comunica, chama os espíritos e tal. Porém, eu acho que seria bom eles deixarem a nomenclatura original, porque Shaman King, ele explora vários tipos de xamanismo, né? Ele fala de vários tipos de poder, de técnica. Então é interessante que cada um deles tenha sua nomenclatura correta pra gente poder diferenciar direitinho, sabe? Então talvez não fosse a melhor opção fazer essa tradução, essa adaptação. Mas, enfim, né? A gente sabe que as traduções de Shaman King foram feitas muito, sei lá, muito na doida, assim, foi um negócio bizarro. Mas vamos continuar. E aí a Ana, ela, pra mostrar que ela tem o poder de chamar espíritos que já foram pro além, ela mostra, né, esses espíritos aqui, que eu acho que ela chamou agora, enfim. E alguns desses espíritos, principalmente esse cara aqui que é pintor e esse aqui que é lutador de boxe, eles participam de histórias que não foram animadas no mangá de Shaman King. São capítulos em que sinceramente não avança muita coisa na história, mas desenvolve a relação do Amidamaru com o Io e com o Manta. E o anime antigo, ele corta esses espíritos, mas ele pega algumas partes desses episódios pra justamente mostrar essa interação entre o Amidamaru e o Manta. Porque aí fica um pouco mais claro, o Io, por exemplo, já considera o Amidamaru um grande amigo dele. Embora a gente não possa cobrar muito isso, tipo, desenvolvimento, porque o Io já considerou o Manta como amigo dele depois de ver ele, sei lá, um dia, aí pronto, já é meu amigo, já vou lutar por ele, sabe? Então eu acho que não precisa cobrar tanto assim do Yo, já que desde o começo foi mostrado que ele faz, sei lá, que ele considera amigos dele, sei lá, as pessoas com muita naturalidade, sabe? Mas uma dica aqui pra você, é interessante, você que é autor de histórias, você tomar um tempo pra mostrar, sei lá, desenvolvimento dos personagens, pra mostrar, tipo, cenas relevantes, que principalmente envolvam sentimentos, que pedem que o leitor ele tenha um engajamento emocional. É bom você tomar um tempo para desenvolver elas, para o leitor realmente se engajar mais naquela história e
sabe, sentir mais, não só entender. Ele sentir, por exemplo, eu entendo que o Io já considera o Amidamaru um amigo, mas a gente sentiria mais se tivesse uma ceninha ou outra das que foi mostrada nos capítulos desses fantasmas. E aí a gente se engajaria mais quando, na cena que o Io tá heroicamente sacrificando, né, pro Amidamaru não ser usado pelo Ren como ferramenta. Então, se você é um autor de histórias, é sempre bom você tomar um tempinho para desenvolver com calma cenas relevantes ou coisas que futuramente vão ser importantes. Eu vou falar um pouco mais a respeito disso nesse capítulo, talvez vocês não estejam entendendo muito bem agora, mas por lá pra frente vai ficar mais claro. A Ana batendo muito no Manta aqui. No mangá, ela é muito mais explícito, ela batendo no Manta, mostra mesmo. No anime eles dão uma mascarada, acho que, sei lá, pra não ficar desnecessariamente violento. Ok, e aí temos a abertura, e eu esqueci de dizer uma coisa quando eu analisei a abertura. Sabem esse pássaro aqui? Ele não é aleatório. Ele aparece tanto na versão do anime de 2001, das aberturas, e quanto nessa versão. Esse pássaro não é aleatório, ele tem uma explicação, ele existe no mangá, e coloca aqui embaixo se você lembra dele. Eu vou deixar pra falar isso no próximo vídeo, no próximo episódio, mas bora ver. Quem sabe onde esse pássaro aparece, o que é esse pássaro, coloca aqui. Bora ver quem aí acompanha o mangá, ou sabe das coisas, ou presta atenção nas coisas. Enfim, aí temos o Io e o Manta falando a respeito da Ana, né? O Io, ele tá um pouco mais expressivo aqui, eu sempre gosto do Io expressivo nessa primeira parte do mangá, porque faz muito sentido com a evolução dele. Eu fiz todo um vídeo a respeito da evolução do Io e como faz muito sentido ele ser mais expressivo aqui no começo, e no mangá ele é ainda mais. Então eu gosto nessas cenas que o Io tem mais expressividade aqui. Embora ele, na maior parte do tempo, ele tá bem, tipo, ele já tá mais expressivo aqui, só que no mangá ele é ainda mais, acreditem. Vou mostrar umas cenas depois. E aqui, o Amidamaru é usado de novo pra comédia, e eu vou confessar que eu não gosto tanto disso, porque o Amidamaru é colocado no primeiro episódio, e principalmente na história dele, como um cara mais sério. A não ser naquela parte com o Mosuke, que ele tá um pouquinho mais solto, que ele tá comemorando, e ei, agora a gente vai conseguir ser, sei lá, a gente vai ter vai trabalhar pro senhor feudal lá, e aí a gente vai, sei lá, não precisa viver nas ruas, não precisa ter fome, não sei o que, mas é um negócio muito incrível, muito importante. Então faz sentido aí tá todo alegre e tal, uhul. Mas de resto, o Amidamaru é colocado como um personagem extremamente sério e extremamente rígido com relação a... fiel, assim, a aquele lance do samurai, né, da honra dos samurais, enfim. E então, eu não gosto que depois disso, isso se perde. É uma característica constante do... vai acontecer com o Lee Pailong. E eu já vou falar mais disso. Mas é uma característica constante do mangá, do Takei, que infelizmente ele faz histórias... Ele mostra personagens da hora e faz histórias da hora pra eles, né, sendo fantasmas. Só que depois os fantasmas, eles perdem essa relevância como personagens, eles viram ferramentas, isso é triste. Porque eles poderiam ser tão bem, sei lá, mais interessantes na história, sabe? Então, como o Io tá mais expressivo, mas nem tanto. No mangá ele tá ainda mais. Deixa eu ver aqui. Aqui tem mais cenas do mangá. O Amidamaru também tá mais expressivo no mangá. O Io tá mais expressivo no mangá. Aqui, no mangá aí tem expressões muito mais fortes. Mas enfim. E isso aqui quase foi um furo de roteiro. Porque o Io, ele não gosta que a Ana esteja querendo treinar ele. E ele reclama muito disso. Só que por essa falhinha aqui, que ele diz que ele gosta de fazer as coisas do jeito dele, isso não vira um furo de roteiro, porque eu fiz todo um vídeo explicando isso, que o Io, ele não deveria estar tão, sei lá, agindo desse jeito, de, sei lá, tanto receio com relação a Ana, até indignação com relação a Ana, porque eles têm toda uma história juntos que faz sentido ele querer ser o Shaman King e a Ana querer ajudar ele nisso. Mas, pelo menos, o autor colocou aqui uma fala que faz com que o Io, o problema dele não é que a Ana quer que ele vire o Shaman King. O problema é que a Ana quer que seja do jeito dele.
Enfim, o Manta no mangá, ele fala que, depois que o Yo diz que, sobre o Shaman King, né, que ele surge a cada 500 anos e ele costuma ser o salvador do mundo daquela época, o Manta fala que, então, provavelmente Buda e Jesus Cristo foram Shaman Kings. Isso é muito coisa de mangá. Mangá, eu adoro esses exageros de mangá, que deixa o negócio super, sabe, over, assim, exagerado, bizarro. Ai, mangás, adoro vocês. No mangá, inclusive, tem eu quero saber se vocês querem que eu traga essas informações pra vocês. No mangá tem isso daqui, ó. Esses lances de mostrar algumas curiosidades, alguns objetos e fichas dos personagens com informaçõezinhas aqui. Isso aqui, por exemplo, é um Shako-chan mascote, que é uma reprodução de uma famosa Jomo Era. Ah, pré-histórico. Ah, tá. Uma figura japonesa pré-histórica. Ah, enfim, algumas vezes é vendido para turistas em lojas do Japão. Que isso aqui é o que a Ana carrega naquela trouxinha dela. Enfim, vamos voltar aqui pro anime. Depois eu entro aqui de novo. Tá. Legal, Ana, show. Aqui é uma parada legal. O anime, esse é o anime novo, de 2001, o reboot, ele colocou um jogo de luz e sombra mais interessante aqui. Isso deixa a cena mais séria, porque é uma cena séria. A Ana tá falando que, se você não se ficar esperto, se você não treinar, você vai morrer. Porque, olha, todos os xamãs estão vindo pra cá, pra luta dos xamãs em Tóquio, pra decidir o próximo Shaman King. Isso é uma coisa que o antigo anime, ele não tem. O antigo anime, olha, o Yo é menos expressivo ainda. Aqui o Yo, mesmo chateado com a Ana, ele continua com aquela cara mais calminha dele. O Amidamaru também é menos expressivo. Os personagens no antigo anime são menos expressivos no geral. E olha que louco, aqui o Yo, ele tá com ataduras, porque ele foi machucado pelo Ren, o que faz todo sentido. E aqui não. Isso realmente não faz sentido. O Yo deveria estar machucado por causa da luta contra o Ren. Deixa eu ver se no mangá ele tá assim. Vejamos. Yo, aparece. Olha, gente, no mangá o Yo tá com as ataduras. Então é um erro do reboot não ter colocado as ataduras nele. E além disso, a camisa dele voltou do nada, mas isso aqui é um erro do próprio mangá também. Lembra que o Ren tinha cortado a camisa dele? Mas enfim. Aqui, ó, também não tem o corte na camisa dele. E não tem um jogo de luz e sombra tão interessante aqui pra essa cena séria. Mas olha uma coisa bizarra, deixa eu ver se isso aqui tem no mangá, inclusive, que a Ana basicamente fala que, os xamãs, eles começam... Aqui, ó, o Shaman Fight realizado no lugar mais caótico de cada era. Em todos os tempos, foram nesses locais que surgiram os salvadores. E aí, ela fala que todo mundo tá se reunindo em Tóquio por conta disso. É sério, que o mangá quer que eu acredite que o Tóquio é o lugar mais caótico do mundo inteiro, da atualidade. É sério isso? É sério. Uma forçadinha de barra só pra ter o torneio em Tóquio, né? Enfim. Mas então, nessa parte, no mangá, no antigo anime e no novo anime, aparecem... alguns futuros adversários, aparentemente. Aqui, no anime novo, né, no reboot, esses adversários aqui não são ninguém. Não tem ninguém praticamente conhecido aqui. A não ser que seja um personagem bem B, assim. Não tem ninguém importante. Pronto, essa vai ser a minha fala aqui. Não tem ninguém relevante pra história aqui. Isso aqui são só xamãs aleatórios. Ou são xamãs que não vão, sabe, ter grande relevância na história. A não ser isso daqui, que eu acho que isso aqui talvez seja uma versão antiga do Golem. Isso daqui que Golem é um negócio que vai ter importância depois, mas acho que nenhum outro aqui é algum personagem conhecido. É só xamãs aleatórios, o que eu acho uma pena. É legal sempre aproveitar esses momentos aqui pra colocar personagens que vão ser relevantes no futuro, sabe? Fazer esse foreshadowing, que é o que o anime antigo faz. Ele mostra, por exemplo, os Gandara, que não faz o menor sentido, porque os Gandara não aparecem na versão... Não, eles aparecem! Putz, pior, eles aparecem, só que de outra forma. Tá, então isso aqui faz sentido. Colocam os Gandara, colocam os X-Laws aqui com a Jane. E olha que coisa interessante. Quem leu o mangá e viu um anime antigo vai notar uma diferença. Aqui a Jane, sim, isso aqui é uma garota, ela tá sem camisa. E no mangá, isso faz sentido.
porque a Jenny não usa camisa, não usa top, não usa nada. No anime antigo ela usa um top, né, pra não aparecer os seios dela. Mas no anime, ou melhor, no mangá, ela não usa nada. Inclusive, é o cabelão, né? Aquela coisa clássica de o cabelo cobrir os seios dela. Enfim, e aqui eles colocaram ela sem camisa. Olha que interessante. E depois eles mudam isso no anime. Ela aparece com um topzinho. Então tá, né? Enfim. Mostram o Fausto. Mostram as queridinhas do Takei. Eu já vou entrar mais nisso. Que é a Kana, a Kana, a Marion e a Mate. As bruxas. E aí mostra o Raul. E depois mostra o Ren e o Horo. Enfim. E essa cena aqui acontece no mangá também. No mangá são espíritos aleatórios já. Nossa, as cenas ficaram todas fora de ordem aqui. Foi mal, gente. Vejamos se eu acho essa parte aqui. Putz, ficou tudo fora de ordem aqui. Aqui. Pronto. Ó, são pessoas aleatórias também. Eu acho que isso aqui pode ser uma referência ao Golem, porque tem uma imagem no mangá aí que o Golem, ele tá com, sabe, uma aparência um pouco mais antiquada, assim. Esse cara aqui parece o Kalin. Será que seria o Kalin? Kalin é um dos oficiais do Shaman Fight. Vejamos. O único, sério, desses aqui, o único que eu consigo ter certeza que é um personagem relevante é o Jack, aqui embaixo. Que é o espírito guardião da Mate. Uma daquelas bruxas que apareceu lá atrás. E talvez esse daqui seja o Blocken. Mas não dá pra ter certeza. É porque ele tá coberto e tal. Enfim. Então tá. Então vamos continuar. O anime, ele simplesmente ele corta depois pra a Ana. Não, pera. Aqui ainda é foco na Ana. O Io aparece, né? Aqui como resultado do treinamento da Ana. Ele tá todo quebrado e fala, meu Deus, a Ana, né? Inferno na Terra, o treinamento dela e tal. Uma coisa interessante é que o Io fala que ele tem que fortalecer o corpo dele pra ser capaz de ser alguém à altura do Amidamaru e usar todo o potencial dele. Isso é interessante, só que não é feito de uma... Não tem um peso tão grande aqui por causa do modo como o Io fala. Ele não fala isso... Tipo, aqui no mangá, ó, eles fazem questão de quando o Io fala isso, ele faz uma cara mais séria, sabe? Mostrando como ele tá preocupado em ser um xamã melhor pra o Amidamaru. E isso deixa a cena mais interessante. Isso faria a gente se apegar mais ao Io como personagem. E essas cenas aqui, eu acho que esse anime novo ele não tá mostrando com eficiência, sabe? Tá, que depois do mangá mostra que isso aqui foi comédia. E aqui ele não mostra, no anime, no reboot, ele não mostra tanto como comédia essa cena aqui, mas ele não dá grande relevância. O Io fica assim o tempo inteiro. Tipo, gente, deem valor para as cenas importantes de vocês, tá? Se tiver uma cena relevante ali, mostra bem ela. Pensa como você pode valorizar mais ela. Porque narrativa de mangá, narrativa de quadrinhos em geral, não é só você mostrar de qualquer jeito. Não é aleatório. É você pensar em formas de como você pode potencializar o que está sendo mostrado ali para impactar mais o leitor. E engajar mais o leitor naquilo. Eu fiz um vídeo todo sobre isso. Podem fuçar aí no meu canal, que tem vídeos de dicas sobre a narrativa de mangá. E aí depois, aqui temos uma cena muito interessante. O Io fala, nossa, a Ana foi o... aquele treinamento dela foi horrível e tal. Essa cena aqui tem no mangá, mas não mostra o treinamento dela. No anime antigo, eles mostram o treinamento dela. Inclusive tem uma ceninha do Io dizendo que eles estão morando juntos, né? O anime antigo, ele é muito mais calmo, ele desenvolve coisas com muito mais calma e tal. E aí o Io fala que ele e a Ana estão morando juntos, o Manta fica até meio sem jeito. E aí mostra o treinamento do Io e a Ana escravizando o Manta. Aqui mostra o Ren tomando banho, enfim. Deixa eu só ir pra frente que eu quero mostrar isso aqui, ó. Treinamento do Io. E um treinamento bem básico, né? Mas mostra. Justamente pra gente sentir o peso do treinamento e o quão ele tá sendo exaustivo pro Io. E uma coisa interessantíssima do mangá é que o mangá mostra o treinamento dele também. Só que é um treinamento completamente diferente. E ele não foi mostrado nem no reboot e nem no anime antigo. Vejamos, era naquela primeira imagem que tinha... Aqui.
O treinamento. Ah, isso daqui. Ah, esses objetos de tortura aqui. Eu acho que isso aqui é só da nova versão, hein? Eu acho que não tem na antiga. Vamos ver aqui se eu tô certo. Ah, não, tem sim. Esses instrumentos de tortura. Então, o treinamento da Ana é o seguinte. Ela fica correndo atrás do Yo com um machado numa bicicleta. E o Yo tem que fugir dela. Enfim. Além disso, ele tem que subir aqui no... uma madeira, sei lá. E aqui embaixo tem, aparentemente, uns cocôs. Porque isso aqui é tipo a representação de cocô que eu já vi em muitos mangás. Né? E aí tem umas linhazinhas cinéticas aqui pra dar uma sensação de, talvez, fedor, cheiro. Bizarro. Mas parece que é isso. Que ele não pode cair, tem que ficar se segurando ou subir aí. E aqui... Como é que tá isso aqui na versão da JVC? Deixa eu dar uma olhada. Aí tá homework, né? Dever de casa. Aqui tá só lição. Não sei o que significa essa lição, esse dever de casa. Será que é o dever de casa dela? Ah! Talvez seja isso, essa seja a piada. Talvez seja o dever de casa dela. Porque ela tá estudando junto com ele, né? E ela manda, né, eles fazerem as coisas. Ela não quer fazer nada, Ana. Ela quer conforto. E aliás, a minha esposa, ela tá assistindo, chama King, e ela não gostou muito dessa situação da Ana, de ela querer todos os confortos de ser, né, esposa do Shaman King, porque, sei lá, tipo, ela disse que soou muito sexista. Por que ela mesma não quer virar o Shaman King? Né? Por que ela, sei lá, nossa, é muito sexista. Ela quer que o cara vire o Shaman King, ela quer fazer ele se esforçar. Sei lá, ela não gostou muito disso. Embora isso seja a personalidade da Ana pra tudo, né? E sou sexista mesmo, mas eu acho que é interessante a Ana ser desse jeito, porque meio que ela é assim pra tudo e todos. Pra qualquer âmbito, pra... Sabe? Ela que só pensa no bem-estar dela, ela é muito egoísta. Enfim, tá? Vamos continuar. Ok, temos a Ana. E aí cortamos aqui pra eles assistindo o filme. No anime antigo, esse filme... antes disso aparece a Jun, né? O Ren tem uma cena aqui tomando banho, por algum motivo. E não é a primeira... E no mangá, tem cenas do tipo em que ele aparece peladão. Mais pra frente, e inclusive com as partes baixas brilhando, e isso impressiona os outros. Mas enfim, Hisoka Feelings. Aí aparece a Jun aqui antes, falando com ele, né, assim, com uma aura assim, mais misteriosa e tal, pra introduzir a Jun, né, de forma mais orgânica. E no mangá isso acontece também. No mangá, na verdade, o Ryu e os amigos dele, eles querem encontrar, né, um refúgio pra eles, o best place deles, e eles encontram um lugar lá em que tá abandonado, e que eles acham que tá abandonado, só que na verdade é do Ren. O Ren alugou aquele prédio, se eu não me engano, ou ele é da família, enfim, ele expulsa o Ryu, os outros de lá, e aí a Jun aparece lá, e é aí que ela é apresentada, e ela começa a falar com o Ren a respeito de, né, ela ir lá, dar um jeito no Yo e tal, aqui ó, estão vendo? E aí tem a primeira aparição do Pai Long, inclusive. E tem o Ren dando uma bronca no Basson. Então, porque o Basson, né, deixou o Ryu e os outros entrarem, enfim. Sendo que não faz o menor sentido, já que o Basson, ele é um fantasma, eles não podem ver fantasmas, senão não tinha o que o Basson fazer. Aqui, ó, o Ren encontrando eles. E aí, como eu falei, a primeira vez que aparece o Pai Long, porque ele aparece saindo do caixão lá. Aqui, ó. Estão vendo? E tem umas cenas coloridas no mangá, essa parte. Olha só que legal. É interessante que a colorização no mangá é muito clarinha, né? As cores são muito claras. Enfim. Tá, isso aqui já é o anime antigo. Olha aqui a Ana batendo no Manta. Então tá. Lembra que eu falei que tinha apresentações de personagem e tal, páginas de fichas de personagem? Uma coisa interessante que a versão americana do mangá, a versão oficial americana, que é o que eu apresento aqui, ela colocou umas coisas aqui, ó, que é tipo umas informações, né, do Basson, e ele fala aqui que em chinês o nome dele se pronuncia Masun. E o que isso quer dizer? Os caracteres japoneses, eles, né, da escrita japonesa, eles são de origem chinesa.
Então eu imagino que. Eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas bem por alto, que por isso eles têm uma leitura diferente lá na China, porque muitos caracteres são ou muito parecidos ou idênticos. E o Japão, ele simplificou isso, deu outro sentido, mas enfim. E aí, por isso, muitas vezes os nomes, principalmente em chinês, né, eles têm uma leitura diferente lá na. Quando você lê na língua chinesa. E aí, eu dei uma explicação bem resumidaça aqui, pode ter coisas erradas no meio, mas é mais ou menos essa a pegada aí. É por isso que a pronúncia em chinês do nome do Basson é Massun, segundo o que está escrito aqui. Isso é uma coisa interessantíssima, porque aqui a gente já teve uma grande polêmica com a JBC, com o mangá Mag. Porque no mangá Mag, o mangá Mag, ele é baseado assim, em várias culturas que existem no mundo, né? E não é o nosso mundo, mas é baseado. E tem uns personagens lá que são claramente baseados na cultura chinesa. E tem essa questão de o nome deles em japonês ser uma coisa, mas na leitura chinesa ter outra pronúncia. E isso deu muita treta, porque os fãs aqui, que já tinham lido em scan, estavam acostumados com o nome em japonês. E a JBC optou por colocar o nome na leitura chinesa, que é diferente. E isso deu muita treta. Meu Deus. E o JBC sofreu. Eu acho válido, se o autor estiver de acordo. Se, sabe, isso for conversado com a editora original, com o autor, se eles estiverem de acordo, eu acho isso válido. Principalmente porque encaixa, né? Já que são personagens chineses. Então eu acho que eles poderiam ter mudado aqui pra Massun. Eu acho que isso é um dos grandes motivos que o nome do Pai Long, por exemplo, aqui ele foi adaptado para Li Pai Long, que eu acho que pode ser uma leitura chinesa do Ri Pairon, que é a versão japonesa. Enfim, tá. Nossa, ficou tudo muito, sei lá, sem ordem mesmo. Então aqui tem a cena do cinema. Essa cena do cinema, eu não gosto dela. Eu não gosto nem no mangá, nem no Não, eu gosto do antigo anime. Eu acho ela mais interessante. Mas eu não gosto dela no mangá e nem no reboot. Porque no reboot e no mangá, eles estão no cinema porque a Jun deu os ingressos pra eles assistirem o filme e verem o quanto o Pai Long, ele é incrível, ele é forte. E aí por isso ela já queria mostrar que eles não teriam por que lutar, já era pro Yo desistir porque ele viu como o Pai Long é forte. E eu acho isso extremamente bobo, gente. Sério, isso... Meu Deus, vou intimidar eles com o Pai Long. Vou mostrar um filme que o Pai Long fez, que pode ser cheio de efeitos, que pode ser cheio... Sabe, tudo bem que ele... Nossa, ele luta bem pra caramba e tal, mas... Gente... O Yo tem o poder de um samurai de trocentos anos atrás. Ele usa poderes que não são humanos exatamente. Sei lá, sabe? Eu acho isso muito bobo. Muito, muito bobo. De um querer fazer essa intimidação desse jeito. Então eu não gosto dessa cena do cinema. Mas a cena do cinema tem outra serventia. Porém, o anime antigo usou isso bem melhor. Vou mostrar. E... Com relação a se eu acho importante essa cena do Ren e da Jun eles se encontrando, olha, se você quer cortar partes que não são tão importantes, eu não acho ela tão vital assim, porque ela mostra que, basicamente, que eles são irmãos, desenvolve um pouco, né, isso, a relação entre eles, e também mostra a relação do Ren com o Basson, o Ren tratando o Basson como realmente um serviçal mesmo. E, tipo, tudo isso a gente já meio que pega essas informações. Elas não são tão vitais assim. Já que elas não são tão vitais, pra mim tudo bem cortar. É interessante? Mas não é tão vital assim, então corta. Então o anime antigo... ele tem essa cena bem legal aqui, porque a Ana pega, né, muito duro com o Yo no treinamento. Só que aí aparece o Yo aqui, né, depois de ter se esforçado o dia inteiro, todo cansado. Aí dá a entender que ele caiu aqui... de cansaço, aí a Ana colocou... Eu achei isso aqui muito legal, porque é muito sutil. É legal, a Ana gosta do Yo, gente. E com o passar do mangá isso vai ficando cada vez mais claro. E ela se preocupa com ele, gosta dele, por isso que ela tá treinando ele. Não é só por ela querer, né, que ele dê conforto pra ela. Então eu gosto dessa cena aqui, ficou parecendo muito que ela colocou aqui o cobertor nele e ficou aqui, ó, observando ele, porque ela é preocupada, ela tem preocupação dele e tal, dele. Essa frase ficou toda errada, meu Deus. Ela é preocupada com ele. Enfim. Tem mais umas cenas
o Ren com a Jun. E aqui eles colocam uns fillers, tem uns bonecos, né, Kyonshi. Fillers pro Yo derrotar. Enfim. E no episódio seguinte, porque no anime antigo, tudo isso aqui, a introdução da Ana, os episódios do Pai Long, é 3 episódios no total. E resumiram em um aqui. Enfim, o Manta, ele fica com muita vontade de assistir um filme com o Yo, que é o filme do Pai Long, porque o Manta é muito fã do Pai Long e quer que o Yo conheça ele mais, as coisas que ele gosta, porque, né, ele quer se aproximar mais do Yo. E essa cena é muito legal. E isso aqui não é gratuito, não é simplesmente, é um desenvolvimento pro Manta. Não, isso faz muito sentido com o Pai Long, com a situação que vai ter depois. E eu vou falar disso agora. Olha, ele fala muito. E eu acho uma coisa interessante quando aparece o filme do Pai Long, é em preto e branco. Eu acho isso muito da hora. E tem legendas em japonês aqui, porque provavelmente o filme é chinês. Isso é um toquezinho interessante, que o anime, o reboot não teve. E uma coisa bacana do mangá, nessa parte que eles estão no cinema, eu não gosto, né, dessa ida ao cinema em geral, como essa questão de amedrontar o Yo e tal, mas olha que legal isso daqui. Como eles fizeram um rolo de filme virar quadro de mangá. Isso aqui é uma ideia muito legal. E não é tão fácil de fazer assim, mas funcionou muito bem. Show. E aqui, tanto no anime antigo quanto no mangá, o Yo fica muito expressivo. Eu acho muito legal isso. Enfim, muito legal, né? Essa cena aqui. E, apesar de eu não gostar dessa cena no mangá e no anime novo, porque é pra Jun, né, usar pra intimidar o Yo, pelo menos ela serve pra mostrar como o Manta é fã do Pai Long, e isso é relevante pra toda essa situação. Aparece aqui rapidinho. Só que eu acho que isso podia ter sido desenvolvido de outra forma. Por exemplo, no primeiro episódio, quando o Manta tá correndo atrasado, eles poderiam ter muito bem falado: ai meu Deus, vou perder o filme do Pai Long que vai passar agora. Sabe? Poderia ter colocado aqui e ali, poderia, sei lá, ser mostrado com uma camiseta do Pai Long, ou falar, quando ele encontra o Ren, ele pode ser a mesma coisa. Nossa, vai passar a continuação do filme do Pai Long. E podiam ter feito isso nos episódios anteriores, que ia ficar mais orgânico. Porque eu acho isso aqui muito perda de tempo, fazer toda essa situação do cinema pra poder falar sabe, do quão o Manta é fã do Pai Long. E eu acho... Sabe o que poderia ter acontecido? Eles poderiam ter ido assistir por conta própria, só que antes deles assistirem, aparece a Jun. E aí ia conectar essa coisa do Pai Long, né, ser o cara dos filmes e tal. Eles poderiam... Sabe, poderia ser uma coisa do tipo... Eu acho muito desnecessário eles terem feito essa cena toda do cinema, sendo que eles estão querendo cortar coisas e ir, né, direto ao ponto. E isso daqui é uma barriga, isso aqui eu acho que foi uma péssima decisão não adaptar isso daqui. Que nem eles fizeram na história do Mosuke, que eu achei que foi bem feito ali, porque eles, né, colocaram pistas antes, eles resumiram de uma forma mais inteligente do que isso daqui. Enfim, aí aparece a Jun, e ela tirando o Ofuda, que aliás, isso aqui é outra coisa que tem aqui, ó, no mangá chama King, que mostra o nome desses negocinhos aí, que é Ofuda, ou Ofuda. Enfim... Ai, caramba. Triste, está tudo tão bagunçado assim. Que aí o vídeo, né, acaba tomando mais tempo. Aqui, ó. E tem uma curiosidadezinha aqui, ó. Também chamado de Jufu. Esses papéis, basicamente, eles são usados para serem escritos encantamentos e maldições. Esse tipo de coisa. Eu não sei se é exclusivamente da cultura chinesa, mas enfim. O Ren. E tem também uma explicação aqui pro nome dele, ó. Aliás, Tao é o nome da família, né? Tao também é uma palavra usada... A mesma palavra usada na religião taoísmo. Sabe, que é a religião deles, né? Que toda essa questão deles serem Daoshi, que é sacerdotes taoístas. Então, e Tao, se não me engano, significa caminho. Mas enfim... E em chinês o nome do Ren se pronuncia Daolian. Olha que interessante. Vocês curtiriam que o nome dele fosse adaptado para Daolian? Achei curioso, achei curioso. Então tá. Vamos lá. Aqui quando a Jun tira isso aqui da coxa, o Manta ele tem uma expressão assim no mangá. Ele, assim, meio... Oh, meu Deus, que ousada! E, gente, o mangá, ele é cheio desses corta-climas.
o mangá ele é cheio de piadas em momentos sérios, principalmente com o Manta. Mas enfim, e sinceramente, isso é errado? Olha, se é o seu estilo, não é exatamente tão errado assim. O problema é que se você pensar pelo lado de engajar o leitor naquela situação, isso tem muita chance de cortar o engajamento, porque tá se construindo um clima ali sério, uma cena séria, dramática, e aí pá, corta com uma cena de comédia. Então, o mangá faz muito isso. E eu gosto que tanto no anime antigo quanto nesse reboot, eles cortaram várias dessas cenas. E, como eu falei, isso não é exatamente errado, mas com o propósito de deixar o leitor mais imerso, é preferível cortar esse tipo de coisa. Enfim. Então, aparece o Pai Long. E desculpa, gente, mas esse anime, ele tá com uma animação muito mediana. Esse episódio foi extremamente mediano. Não teve praticamente nenhum momento assim, com alguma cena assim mais bem trabalhada. O anime antigo foi melhor. Eu acho isso extremamente triste e bizarro. O anime antigo, ele teve uma animação melhor. E teve umas jogadas de cena mais interessantes. Antes de enfrentar o Pai Long, o Yo derrota mais uns Kyonshi aleatórios. E legal como eles virou uma constante isso, eles colocarem o céu vermelho pros momentos de batalha, para momentos mais sérios. Acho legal como a iluminação aqui tá também mais, sei lá, olha, esse contraste aqui dá uma sensação mais sombria. Aqui também tem. Então eu não reclamo, mas no anime antigo tem mais. Parece mais sério ainda. Aqui tem uma explicaçãozinha, né, sobre os Kyonshi, isso aqui tem no mangá também. É exatamente assim. Só que o anime antigo, ele dá umas... É o que eu falo desde o primeiro episódio. O anime antigo, ele dá uma ousada em várias cenas pra deixar um pouco mais artístico aqui. Olha só esse contraste do Pai Long todo escuro aqui, a Jun na a Jun aqui na luz, a única luz que tá do lugar. É interessante. Eles têm uns lances assim mais ousadas, mais artísticas, sabe? Umas ideias mais artísticas. Olha aqui, ó. Eles usam bastante isso. O anime antigo, a animação tá melhor e ela tem muito mais impacto nos golpes. A gente sente mais o Yo sofrendo, sabe? O impacto dos golpes. Olha só a ousadia aqui do contorcionismo do Pai Long. E olha que da hora. Tem uma cena aqui pra frente. Olha aqui novamente a ousadia artística aqui. Tem uma cena aqui pra frente que eu acho muito interessante. Essa aqui, ela é muito da hora, essa cena. O Pai Long joga o Yo lá em cima e ele começa a espancar o Yo. E ele começa a bater bastante, ó, vários golpes, e depois ele dá um chute, o Yo voa na nossa direção. Gente, isso é muito da hora. E a animação tá da hora. Então, tipo, é triste que um anime de 20 anos atrás tem um episódio melhor animado do que o anime atual. É meio triste. Não é muito, nossa, absurdamente, mas digamos que o anime antigo, o anime novo, o anime antigo, um pouco acima, sabe? Mas ainda assim é melhor. Enfim. Vejamos. Aqui eles dão também um pouco mais de valor pro Manta ficar, tipo, triste quando eles descobrem que a família tal matou, né, o Pai Long, pra ele simplesmente servir como boneco, né, da família. E deixa eu ver se isso aqui acontece no mangá também. Ele fica tão triste assim. Sim, ele fica. Exatamente, acontece basicamente a mesma coisa. Ele fica cabisbaixo assim. É isso mesmo. E eu gosto disso aqui, porque adiciona mais drama. Gente, sabe o que esse anime antigo faz? Porque ele tem tempo, né? São 2 episódios. E olha que ele resumiu. Ele já tinha resumido o mangá e não mostra todas as informações do mangá. Ele... Depois de acontece uma cena impactante, tem um momento pra você absorver aquilo. Isso é uma coisa interessante de ritmo. Esse anime novo, o reboot, nesse episódio, como eu falei, foi o episódio que eu menos curti o ritmo, porque é muito pá, e você não tem muito tempo de absorver o que aconteceu e sentir o peso daquilo. É interessante, por exemplo, quando acontece alguma cena impactante, uma cena assim que tem, né, um peso grande, é bom que você dê um tempo pra gente processar isso, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu não gosto nos filmes de Transformers, que eles estão sempre lá em cima, né? Sempre pá. A maioria deles é sempre tudo no auge, tudo cena de ação incrível, vai, corre. Não tem muitos momentos calmos em que a gente pode absorver, respirar e sentir mais o contraste com quando as cenas mais,
de ação acontecem. Eu achei que faltou isso daqui também. Tipo, caramba, uma informação relevante aqui, uma informação chocante. Toma um tempo pra desenvolver isso, pra gente sentir o impacto. Eu achei que faltou isso. Foi tão corrido que a gente não pôde sentir muito. Isso que eu não gostei tanto nesse episódio. Foi o episódio que eu menos gostei desses resumos. Porque foi tão corrido que o peso quase não existe ali. Sabe, o peso das coisas que acontecem é extremamente baixo. Porque não tem tempo de desenvolver isso direito. Aqui, por exemplo, eu senti muito mais impacto do Pai Long chorando aqui do que na versão nova, que foi muito corrido. Enfim, aqui, uma coisa interessante, aparece a Jun, ela cortando o dedo, né, com os dentes pra escrever no Isofuda. E isso não aparece na versão antiga, na verdade tem uma cena bem estilizada que ela coloca... na verdade, eu acho que eles não podiam mostrar muito sangue na versão antiga, né? Porque era pra uma faixa etária menor. Ela coloca a mão aqui na boca e aí ela risca assim, a tela se risca em vermelho. Aparece um risco em vermelho na tela. Eu não peguei, desculpa. E aí já aparece o pergaminho ali, o Ofuda já com tudo escrito ali. Eu achei estiloso pra não mostrar sangue. Foi uma decisão ali artística interessante, assim. Pra, né, meio que fazer alusão a isso, mas não mostrar completamente. E eu acho engraçado como no mangá ela sangue pra todo lado. Acho engraçado isso, esse exagero. E, ai meu Deus, o Manta tem que comentar tudo. Ele, meu Deus, olha só o que é isso? Ela ficou louca, ela cortou o próprio dedo com os dentes. E, gente, isso é muito exagerado. Eu acho bizarro. Como os mangás antigamente tinha muito mais disso. Mas eu acho bizarro essa necessidade de tudo que acontece tem que ser descrito, sendo que a gente já tá vendo. Gente, imagem é informação, eu já falei isso em outros vídeos. Então, tenta focar em mostrar com a imagem a informação principal ali. Se for possível, não coloca fala, só o estritamente essencial, porque senão fica redundante, fica cansativo de assistir, fica chato. E o Takei faz demais isso com o Manta. Enfim, vamos continuar. Ok, o Manta foge. Eu acho bizarro que parece que o Manta deu 5 passos e já achou uma espada de madeira. E, sério, ele dá 5... Parece que ele correu até a esquina e achou o Ryo ali. E isso é bizarro, porque não parece que ele foi muito longe do Yo e os outros. Enquanto que no mangá mostra, sabe, aqui ó, mostra bastante o Manta correndo e ele indo nos lugares. Cadê? Ai, caramba, cadê? Tem uma cena aqui, ó, colorida aqui também. Vou deixar um pouquinho parado pra vocês apreciarem. Novamente, né, curioso que são cenas bem clarinhas. Caramba. Ih, será que eu não vou achar? Tá aqui, ó. Ó, aparece indo em vários lugares pra tentar achar uma espada. Aliás, eu achei isso uma grande desculpinha, hein? O Amedamaru, se eu tivesse uma espada, eu ia conseguir lutar direito. Ele lutou com um cano, com um Ren, e venceu. E, além disso, a Ana já tinha avisado que ia ter vários xamãs e que ela precisava preparar o Yo pra isso, que o Yo precisava treinar pra isso. Então não faz sentido ele andar desarmado, porque a Ana, ela tava preocupada e disse, Yo, você pode morrer, porque a qualquer momento o Ren pode aparecer e aí você não vai estar preparado pra ele. Por que ele não tá armado? Por que ele não tá com uma espada de madeira? Sabe? Isso não faz sentido. A não ser que, sei lá, no estabelecimento ali não podia entrar com espada de madeira, mas sei lá. Podia ter explorado e explicado isso, sabe? Porque eu achei que isso não faz sentido. E como eu falei, o Midamaru venceu o Rei no episódio anterior com um cano. Aí não dá pra ele lutar com o Pai Long porque não tem uma espada de madeira, sabe? Achei isso meio bizarro. Enfim, uma coisa interessante no antigo anime é que eles colocam... Em vez do Manta ele ir atrás do Ryu, ele encontra uns caras bizarros, uns caras aleatórios aqui, uns delinquentes aleatórios, e o Ryu salva ele. E eu gostei como... Primeiro, essa cena aqui ela é mais séria. Essa cena no mangá, ela é bem mais cômica. E, aqui ó, o Manta fica apanhando, mas é cômico, ó. A cara dele e tal, o jeito que é tratado, é cômico. E quando ele corre pra... tem uma coisa engraçada aqui. Aqui ó, tem um diabinho, a consciência não mata, um diabinho e um anjinho, discutindo se ele deve fugir ou não. Se ele deve ir correr atrás da espada ou não, ou se ele deve fugir. E aí o anjinho até dá uma flechada no demônio, eu achei isso engraçado.
Mas faz muito sentido eles terem cortado isso. Ah, enfim, caramba, cadê? Tem aquela cena do Manta, né, correndo pra dar uma surra no Ryu e nos outros. Que aqui, ó, é muito mais comédia, não tem muito peso. E eu gostei que o anime antigo, ele colocou peso nessa situação. Aqui, ó. Como é muito mais coisa de comédia. Que ele fala que pega o dicionário dele, fala que vai fazer, né, martelar como martelo do conhecimento. E como o canal Pousada Fumbari, que eu recomendo, aliás, bem citou, isso aqui provavelmente foi pego pelo anime antigo e fizeram uma referência, porque lá pra frente, no anime antigo, ele dá... O anime antigo, tá? Isso aqui é spoiler do anime antigo e é diferente do mangá. Tá? Ele dá poderes de xamã pro Manta e o poder dele é um martelo. E aqui ele fala, martelo do conhecimento. Interessante isso, interessante. Achei legal eles sacarem essa referência. E no mangá, eu acho que nesse anime novo não apareceu isso, não notei. Mas no mangá e no anime antigo fala que a Ana fala que o Manta provavelmente é fã do Pai Long porque ele queria ser um cara que nem o Pai Long, sabe? Porque o Manta é baixo, fraquinho e tal, ele queria ser que nem o Pai Long. Achei isso engraçado. Enfim. Aqui temos a Jun também. O nome dela deveria ser Dao-hun. Olha que interessante, não sei se pronuncia desse jeito, mas olha aí, interessante. Aqui não diz como deveria ser o nome do Pai Long. Aqui, ó, Li Pyron. Enfim. Interessante. Aqui depois que o Aminomaru, ele corta o Ofuda da cara do Pai Long, ele cita aqui a espada não é suficiente porque só enfrenta um inimigo. E tanto aqui no mangá... o nome da lança do Ren é Quandao, tá bom? Enfim. Fala que isso aí é um provérbio, que significa que, como a arte da espada foi desenvolvida para lutar contra um inimigo de cada vez, vale mais estudar a arte da guerra para enfrentar milhares de inimigos. Interessante isso. Enfim, tem essa explicação. E pois é, isso aqui é mais sério, né? E o Ryu, eu acho muito legal como eles, né, já vão construindo a redenção do Ryu aqui aos poucos. E é tudo muito orgânico, é muito bem colocado. E como eu falei na vez anterior, é sempre bom colocar personagens conhecidos pra você, né, em vez de usar personagens aleatórios e tal, diferentes, é bom você colocar personagens conhecidos pra o leitor ir se apegando cada vez mais a ele, assim, e colocando com frequência, sabe, eles na tela. E eles fazem muito isso aqui, colocando o Ryu, salvando o Manta, ele... acompanhando ele até lá. E eu gostei dessa cena aqui, ó, que a chegada da... Olha como isso aqui, essa questão aqui artística funciona na narrativa. O Manta é meio que a luz que chega, né, pra salvar o Io. Então, literalmente parece uma luz aqui. E aparece o Manta aqui, ó, com a espada. Ele é a salvação. Eu gostei desse lance aqui. Na verdade, é da motocicleta do Ryu. Enfim, eu gosto do Ryu já ser introduzido desse jeito, e aos poucos fazendo a redenção dele e tal, e ele vendo como ser xamã é legal. Enfim. E aí o Pai Long acorda. E, gente, a história do Pai Long é extremamente da hora. Eu acho, como, sei lá, construção de personagem, o Pai Long é um ótimo personagem. Ele é interessantíssimo, você entende totalmente ele, a revolta dele, por que ele é do jeito que ele é, né, os valores dele. Nossa, as reviravoltas... Eu sou a favor disso aqui ser resumido. Eu sou extremamente a favor de a história do Pai Long não durar 3 episódios ou 2 episódios, porque eu acho que é... Como eu falei, no final das contas, o Takei não vai usar isso pra muito mais coisa. O Pai Long vai aparecer depois de novo, a Jun também, eles vão participar de alguns momentos-chave da história, mas como personagens, eles não vão ter grande relevância, eles vão ter relevância na luta. Mas como personagem, o Takei deixa de lado, e isso me deixa triste. E também, isso aqui faz com que eu aceite eles resumirem. Apesar de eu não gostar do ritmo desse episódio, que eu não senti tanto e tal, eu aceito, pelo menos porque o Takei não dá muita importância pra isso depois.
E eu acho bizarro ele perder 8 capítulos construindo tudo isso. E depois ele dane-se. Deixa pra lá toda essa história. O Pai Long, gente, devia ser um personagem incrível. Sério. Se fosse continuasse a ser trabalhado tudo isso, ele se acostumando com a vida após a morte, ele tentando buscar, né, um sentido pra vida dele e tal, ele lidando com isso, e a relação dele com a Jun se desenvolvendo aos poucos. Ia ser incrível. E principalmente porque o Manta é fã dele. E depois ser jogado pra lá, não aparece mais. Ah, Pai Long, oi! O Manta. Sério, dane-se. Não... Isso não é usado e eu acho isso extremamente triste, porque tinha um potencial aqui pra trabalhar o Pai Long de uma forma muito da hora e um personagem com uma construção incrível. E isso é deixado de lado. Que triste. Sério. Poxa, Takei. Não sei se é a decisão da revista, dos editores, mas eu achei isso muito chato. Porque a história do Pai Long, a construção toda dele com o personagem, essa situação toda é muito legal. Narrativamente, tudo que foi feito aqui, show. Só que como não tem tanta importância lá pra frente, pra mim faz muito sentido eles resumirem isso daqui e não darem tanta importância agora também. Sabe, eles... Não, conta logo isso pra gente ir pra frente, porque, infelizmente, depois na história isso não faz tanta diferença. Então, apesar de eu não gostar do ritmo, porque eu achei extremamente corrido e as coisas ficaram muito superficiais, faz sentido. O próprio Takei não liga pra isso depois. Enfim, eu gosto da Jun aqui, ela não sabendo o que fazer, ela ficando com medo e tal, porque, né, o Pai Long tá incontrolável. Eu gosto disso, eu gosto de, sério, todas as reviravoltas nessa história são muito interessantes. O caminho pra onde vai. E aí a Ana usa o poder dela de Itako, né? Isso aqui é uma coisa interessante. Se você tem um personagem que ele tem um certo tipo de poder, usa esse poder. Principalmente logo que ele aparece, faz uma demonstração, gente. Porque, sei lá, se você apresenta uma coisa na história, é preferível usar. Pra você não, sei lá, apresentar aleatoriamente, sabe? E nunca usar aquilo ali. Parece potencial desperdiçado, sabe? O leitor às vezes se sente até, sei lá, atraído com isso. Porque aí cria expectativas. Aí a Ana chama o Shamon. O Shamon lá diz os ensinamentos pro Pai Long. Interessante. Essa foi a parte que eu mais gostei. Porque foi a parte mais emocional aqui. Que eles tomaram um pouquinho mais de tempo pra desenvolver. Que é os ensinamentos do Shamon com relação ao Pai Long, né? Tipo, como o Pai Long tem que lidar com a vida após a morte. O que ele tem que buscar de objetivo pra ele focar e não sucumbir à raiva. E ele foca especialmente em desenvolver a arte marcial dele ao máximo, que era o objetivo dele, e ele continuar sendo o herói para aquelas crianças ali. Cara, essa parte da hora humaniza mais ainda. O Pai Long é um personagem muito bom, muito bem construído, muito bem humanizado, que é jogado fora depois. Não jogado fora não, mas que não é desenvolvido. Ele participa de momentos relevantes, mas o desenvolvimento como pessoa não tem mais. Isso é triste, cara. Eu sempre vou dizer que isso é muito triste. Ai. E eu não concordo com essa decisão de... Caramba, o Pai Long, ele ficou tocado ali pela... Sei lá, pelo modo como a Jun, ela ficou triste de... eu nunca conheci o Pai Long. Nossa, eu não sou digno. O Pai Long, tá, vou deixar ele pra lá, dane-se. E o Pai Long, Jun, eu quero estar ao seu lado. E eles aproveitam, eles cortam o encerramento... Não como decisão artística, provavelmente é pra ter mais tempo pra desenvolver isso, esse finalzinho aqui, já que eles têm que resumir muita coisa. E aí ele vai lá, Jun, se você me deixar ficar do seu lado e tal, blá blá blá. Gente, Pai Long, eles te mataram, caramba. Meu Deus. Sério. O anime, inclusive, o anime antigo, ele toma a sábia decisão de esconder as lembranças da vida do Pai Long, porque tem um momento aqui muito bonito, inclusive, do mangá, em que eles colocam as lembranças da vida do Pai Long pra gente sentir o que foi destruído, né, quando ele levou o tiro. Essa página é linda, muito boa a narrativa dessa página, muito legal a ideia. Os sonhos dele e a vida dele foram destruídos. Olha a esposa dele provavelmente aqui, né, e os filhos. Então, ele como professor, os prêmios que ele ganhou, ele como mestre, né? Provavelmente ele mais novo. Ou é o filho dele? Acho que é o filho dele. Ele treinando aqui. Enfim. Cara, isso aqui é muito da hora. Só que isso daqui humaniza mais o Pai Long e faz ter mais peso a morte dele. E faz ter mais sentido ele ficar com raiva do Stal. E aí depois ele simplesmente perdoa o Stal assim.
extremamente fácil. Tudo bem, ele querer perdoar o tal, beleza, porque, né, ele tá procurando se melhorar como pessoa através do, né, da arte marcial dele, enfim, chegar num outro nível de iluminação ali pela arte marcial. Só que o que eu não gosto é que foi muito rápido. Seria interessante se ele demorasse um pouco mais, sabe, pra perceber isso, pra decidir isso. Talvez, sabe o que seria legal se a Jun, ela saísse e ela sorri, a Jun sai mudada dali, isso também eu não gosto. Ela viveu a vida inteira sendo criada com o ódio ali da família tal e tal. E aí, uma conversa ali com o Yo e essa situação toda, ela muda. Ela já fica, nossa, eu estava errada e tal. Gente, isso é muito não crível. Caramba, Takei. Então eu acho que foi muito rápido. Pra mim, eu acho que ficaria mais natural se a Jun saísse dali, sei lá, se questionando, sabe? Meio incomodada. E, por exemplo, ela saísse dali triste, incomodada, e o Pai Long olhasse assim pra ela e ficasse só nisso, nessa olhada. E aí, com o decorrer dos episódios, com os capítulos, a gente pudesse ver a aproximação deles, poderia ficar até subjetiva, mas a gente visse a aproximação deles aos poucos, sabe? Assim, depois de um tempo, pra ser mais natural e não tipo, nossa, você me matou, né? Mas dane-se, eu vou ser o seu espírito guardião e continuar sendo o espírito guardião o guardião da família tal, consequentemente, né? Ahn, porque não sabia se as coisas iam mudar na família. Sei lá, é muito. Ai, gente, não gosto disso. Eu acho que foi uma questão de roteiro muito mal feita. Ah, enfim, deixa eu ver o que. Ah, olha que interessante. Um dos capítulos tem punhos da Fúria e tem como capa aqui as meninas Shaman King. E por algum motivo, que eu vi falando, o Takei, ele adora mostrar a Marion, a Mati e a Kana. Desde o começo, desde o primeiro capítulo. Sendo que elas só vão aparecer muito, mostra, mas muito, vão demorar pra aparecer. Mas ele mostra elas desde o começo. Por algum motivo parece que o Takei tem muito... Elas são queridinhas dele. Eu como autor, eu tenho uma suposição. Eu acho que é porque o Takei... ele criou elas desde o começo, só que ele ainda não sabia onde elas iam entrar. Porque, gente, os autores não exatamente eles sabem tudo que vai acontecer na história. A gente cria muitas vezes, só que a gente não sabe em que ponto a gente vai usar aquilo, não decidiu exatamente tudo, então a gente vai decidindo muitas coisas na hora. Então pode ter acontecido isso daqui, que ele criou elas, porque, sei lá, ele gostou do conceito delas, ele gostou do visual delas, só que ele não sabia onde usar. E aí, só que ele foi colocando, até conseguir achar onde colocar elas, sabe? Eu acho, porque é bizarro, mano. Uma coisa interessante que aqui aparece, né? Família tal e não sei o que. E aí já mostra todos os membros da família. Eu acho curioso que mostra o En todo bombadão aqui, sendo que ele não é bombadão assim. É curioso isso. E interessante. Ai, caramba. Que. Tá. Deixa eu pegar aqui. Um anime antigo. Nessa cena mostra o avô, né, da família Tal. O avô do Ren e da Jun. Matando o Pai Long. Com uma arma, né? Tá. Só que aqui parece que ele é muito alto. E o avô deles, como vocês acabaram de ver, ele é baixinho. E nessa mesma cena, no mangá, eu não consegui pegar essa. Na verdade tá por aqui, só que eu não vou procurar agora. Ele é baixinho, mostra como ele é baixinho. Ele só é maior do que o Ren. O Ren é o Nanico. Então ele é baixinho, só que parece que ele é muito alto. No anime antigo, eu achei bizarro isso. Enfim. Tá. Ele mata o Pai Long. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu... aqui tem cena de próximo episódio. Que provavelmente vai mostrar que... né, que é o Tokagero, ou o Lagartixa, que vai mostrar que eles provavelmente vão até o final da história dele. Deixa eu ver quantos capítulos eles vão resumir nessa brincadeira aí. Vejamos... Tô vendo aqui agora, gente, ao vivo. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8... 8 capítulos no mínimo. Se eles colocarem a estrela Lago, ou Rago, ou Rago aparecendo,
vai ser 9 capítulos. Então, talvez seja corrido. Mas, novamente, não é um... Vai ser a mesma coisa. Todos os espíritos, inclusive o Lagartixa, que vai aparecer no próximo episódio, eles têm histórias legais. O Amidamaru, o Lagartixa, o Basson não. O Basson é o que menos aparece de desenvolvimento, mas o Pailong, eles têm histórias da hora. Só que o Takei deixa isso de lado, e isso é triste, meu Deus. Seria tão legal ver eles sendo melhor desenvolvidos. Ai. Enfim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui do anime antigo. Acho que não. Essa aqui é uma das únicas partes de comédia que cabe, né? Quando o Shamon mostra que ele é um velhinho e aí parece que, tipo, caramba, já era. E eu acho legal que o Ryu, ele tá assistindo a cena. Ah, e não faz sentido aqui. O Pailong, ele tá com essa pele aqui mais cinzenta, que é a pele de morto dele, sendo que aqui é o espírito dele. Não faz sentido. No anime novo, eles corrigiram isso. E, enfim... Ó, tem toda uma ceninha aqui com eles. Se você sentir uma tensão romântica, aliás, entre eles, isso não é sem querer. Esperem coisas futuras, né, relacionadas a isso. Mas enfim. E aqui o Ryu vê... Nossa, como é legal se chamar. Eu acho isso muito legal. É muito orgânico, eles fizeram de uma maneira tão natural que eu prefiro essa versão do que o próprio mangá. E no final no anime antigo, o Ren tá observando, eu vou ficar mais forte, não vou deixar ele atrapalhar meus planos. Eu acho legal aqui mostrar o Ren como uma presença constante, né? Como rival. E deixa eu ver se tem mais alguma curiosidade do mangá aqui antes de eu finalizar. Meu Deus, eu queria que esse vídeo fosse rápido, mas não deu. Ficou bem longo. Olha só. Essa aqui é uma imagem colorida do próprio mangá. E ela acabou virando uma imagem de uma das páginas de um dos volumes do mangá aqui no Brasil. Por quê? Porque aqui no Brasil, eles dividiram o volume original em 2. Então tinha capas que eles iam ter que criar de algum jeito, né? Porque se tem dois volumes, só que só tem uma capa original, eles iam ter que fazer uma capa original uma capa, né, nova pro volume que não tem a capa original. E aí a capa original é essa daqui. Opa, essa daqui. Que foi o que, né? Que o Takei desenhou pra essa capa. E essa aqui foi que a JBC fez. Só que a JBC fez o quê? Pegou uma imagem do mangá e coloriu. Aí vocês perguntam, tá, como assim coloriu? Ela já não veio colorida? Então, ela veio colorida no original e nas versões de luxo. Só que no mangá que a JBC pegou, na versão, que é uma versão, né, mais simples, que é a edição simples, essa imagem ela veio em preto e branco, e a JBC pegou e coloriu, por isso que a colorização tá diferente da colorização original do Takei aqui do lado, olha só que interessante. Curioso, né? Deixa eu ver o que mais. Eu acho que esse pode ser, inclusive, a última curiosidade, que eu falei que no episódio passado, que no mangá mostra o tipo de xamã de cada um da família do Yo. Só que eu não cheguei a falar o que cada um é. E aí eu vou falar aqui, então, o que cada um é. Vejamos. Tá. O pai do Yo, que eu tinha falado que ele era um Omioji, eu errei. Eu acho que eu falei que era um Omioji, né, no vídeo anterior. Na verdade, ele é um Shugenja. Um Shugenja é um praticante do Shugendo. Eu vou deixar uma imagem aleatória aqui. Enfim, a doutrina sincrética japonesa que mistura elementos do budismo, shintoísmo e filosofias chinesas. Olha que interessante. Então isso aí é um Shugenja. A avó do Yo que tá aí, ela é uma Itako também. A mãe do Yo, ela é uma sacerdotisa. Se não me engano é Miko que fala em japonês. Aqui ó. Ela é Miko. Ela é uma sacerdotisa de templo. Que ela pode ouvir mensagem dos deuses e prevenir o povo de catástrofes naturais. Enfim. E o Shugenja, que é o pai do Yo, ele consegue evocar deuses graças ao treinamento dele. E vejamos, o Omioji é o avô do Yo. O avô do Yo é um Omioji que ele adivinha a sorte de políticos e poderosos e pode ganhar a confiança deles e nunca terá problemas com dinheiro. Olha que interessante. E o que ele fala da avó do Yo, aliás, é que a avó do Yo, ela é de Osorezan,
Osorezan é o Monte Osore, que, em Aomori, que é onde costumam ficar as otakus. As itakos. Que ele poderia chamar, né? Qualquer espírito. Qualquer espírito e fazer uma incorporação dele. E aliás, eu esqueci de me pegar uma cena muito vital aqui. Eu sou muito burro. Porque nesse episódio, que mostra a introdução da Ana, tem uma ceninha bem breve. Eu não peguei, droga. Eu não vou achar agora. Mas tem uma ceninha bem breve mostrando o passado do Yo com a Ana. Que aconteceu em Osorezan, ou Monte Osore. E essa história é uma das histórias que os fãs mais querem ver adaptadas. Porque essa história é linda. É a história de como o Yo conheceu a Ana e a relação dos dois, a relação deles, gente. Não é tão superficial como aparece aqui. A relação deles é muito bonita. A relação do Yo com a Ana, assim como a história deles. E os fãs estão loucos pra ver isso ser adaptado. Só espero que não seja na correria. Acho que eu acabei. Quanta coisa, gente, como eu falei, dá muito trabalho pegar todas essas imagens, fazer essas comparações, essas análises. Então, sério, se puderem colaborar com curtida, comentário, compartilhar com os amigos, eu agradeço demais, porque isso dá muito trabalho. E eu faço porque eu gosto, mas eu faço tão detalhado assim porque, sei lá, pra trazer alguma coisa de novo aqui pra vocês, sabe, pra ser interessante pra vocês. Então, se puderem ajudar, eu agradeço muito. E é isso, então. A gente vai acabar ficando por aqui. Diga aqui o que vocês acharam desse episódio, o que vocês acharam do vídeo. E se der, assistam outros vídeos meus. A gente vai ficando por aqui. Cansei, meu Deus. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.